Só está recebendo o link ainda, não foi? Vê se você já recebeu o link aí. Já. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nova Jerusalém. Hoje é um dia de alegria, é um momento de falarmos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos renova, nos orienta, nos alimenta, devolve as forças quando está acabando. Vai enviando esse link para os seus familiares, seus amigos. Vamos nos preparando para ouvir a Palavra de Deus. Vamos aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas se conectam aí. E a gente já vai iniciar a leitura desta noite aqui. Se você quiser ir adiantando, nós vamos estar lendo essa noite o livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Já pode ir abrindo a sua Bíblia, acionando no seu celular, no seu tablet, para acompanhar a leitura conosco. É importante a gente aprender a manusear a Bíblia e acompanhar a leitura do texto, porque aí reforça a palavra no nosso coração. Em termos de educação, quando a gente escuta e lê, a gente grava mais, né? Quando a gente só escuta, um pouquinho menos. Quando a gente escuta, lê e escreve, mais ainda. Então, se você quiser guardar mais, escute, leia e anote. Aí você vai ter mais conhecimento e vai conseguir guardar melhor. E vai poder consultar as palavras que são ditas e guardar melhor na sua mente. Amém? Então vamos lá. Neemias capítulo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Era, então, copeiro do rei. Vamos ler mais um pouquinho.
Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei aos deuses dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e do muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais esta noite, obrigado pela Tua palavra, que nos exorta, que nos edifica, que nos ensina, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos sobre cada um de nós nessa noite, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e ela entre em nossos corações, Pai. E coloque, Senhor, em cada um, Deus, o Teu ânimo, o Teu vigor, a Tua força, Pai. Que todo aquele que está abatido, preocupado, cansado, caia por terra nessa noite. Que tudo aquilo, Senhor, que tem incomodado, Pai, seja, Senhor, substituído, Deus, pela alegria, a esperança e a Tua presença, Pai. Que o Senhor me usa, Deus, como um canal da Tua palavra, da Tua bênção nessa noite. Para que cada um, Senhor, possa ouvir e desfrutar da Tua palavra poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus me deu essa palavra no domingo, enquanto estava havendo culto na igreja, o pastor Luiz estava pregando. Essa palavra aqui no finzinho do culto, ela veio ao meu coração e ficou martelando esses dias na minha cabeça. Então, é uma palavra que eu gosto muito, eu já preguei essa passagem algumas vezes. Eu gosto muito de Neemias, e ela é uma palavra que mexe comigo e eu acredito que vai tocar a todos nós essa noite. Bem, essa palavra ela fala de reconstrução, né, de uma cidade, Jerusalém, que estava destruída. Se você ler um pouco mais para frente, você vai ver toda a história, né? Mas ela fala também de Deus, do agir de Deus. E é um pouco disso que eu quero falar, de Deus na nossa vida. Sabe, olhando um pouco o que nós lemos, o primeiro impacto que vem e o que me chamou a atenção diante de todo o cenário que estamos vivendo, diante das más notícias, é que Neemias recebeu uma má notícia. E ele ficou meio desnorteado, né? Então, nós recebemos, com essa história do Covid, com a política, com uma série de coisas, nós estamos sendo bombardeados por más notícias. E Neemias recebeu uma notícia ruim, né? Os amigos, os parentes, a cidade dele, a gente precisa lembrar que ele foi trazido como escravo, né? Porque quem ficou é quem não foi levado por escravo. Então ele foi trazido como escravo. Então todos os que estão lá, as notícias são ruins. É um ambiente ruim, o povo em miséria, né? Sem dinheiro nenhum, a cidade, as casas todas destruídas, todo mundo desanimado.
e aquilo lá impacta, vem de encontro a Neemias e ele fica triste, como nós temos ficado nesses dias. Então essa palavra ela veio ao meu coração porque ela se espelha um pouco na situação que nós estamos vivendo, de más notícias. Só que ela também mostra para nós como lidar com isso, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com essa situação. Não é errado você ficar triste quando recebe uma notícia, não é errado você ficar apreensivo, é uma coisa natural nossa, mas existem alguns caminhos, existem algumas maneiras de lidar com isso, e que Deus nos ensina através da Bíblia, através das vidas, das situações que homens e mulheres passaram, dificuldades e tudo mais. Então vamos olhar um pouco aqui para Neemias. Ele recebeu, assustou, e o que ele faz? Aqui diz que alguns dias ele chorou, orou, jejuou, ficou triste, alguns dias. Vamos começar por aí. Aqui não fala que Neemias ficou em depressão, ficou com síndrome do pânico, ficou trancado no quarto, não queria ver ninguém, ficou isolado, ficou rabugento, não diz nada disso. Aqui diz que durante alguns dias ele ficou triste, e depois fala, como ele disse, só alguns dias, significa que depois ele não ficou chorando o tempo todo, tá? E aí a gente já começa a aprender um pouco, que não adianta você ficar chorando o tempo todo, não adianta você, com uma má notícia, acabar a sua vida, né? E aí não tem mais solução, acabou, não tem mais jeito, vai ser ruim mesmo, não tem o que fazer. Essa não foi a atitude de Neemias. Ele não ficou falando, não tem o que fazer, acabou, coitado dele, está tudo perdido mesmo. Ele não ficou preso assim, tá? Aqui diz que durante alguns dias, mas depois ele se levantou e se propôs a fazer alguma coisa. Eu já vou chegar lá, tá? Mas antes de eu falar isso aqui, eu quero olhar para algumas situações da Bíblia onde aconteceram notícias ruins. E eu escolhi Davi, né? Se a gente pegar 1 Samuel capítulo 30, lá no versículo 6, que é o que chama atenção ali, tem a história de Ziglag, né? Davi e seu exército, pequeno exército de 600 homens, saíram a combate. Quando eles voltaram, a cidade dele, a esposa, os filhos e de todos que estavam com ele, destruída, saqueada, e todos os moradores que estavam lá, né, as mulheres e crianças, levadas em cativo. Ele se depara com uma má notícia. E aí diz que ele chora, e todo o povo chora em alta voz até perder a força. Eles já haviam cansados de todo o esforço de batalha e se deparam com tudo perdido, inclusive a família, e aí eles choram até acabar a força. Então foi muito choro, até ficar rouco de tanto chorar. E aí o povo que estava com Davi queria apedrejar Davi, porque a culpa é dele, de ter saqueado tudo, porque ele é o líder. Mas em 1 Samuel capítulo 30 e o versículo 6, ele diz algo que a gente precisa prestar atenção, que é isso aqui, ó. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, mas Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Veja bem, ficar triste, até Davi ficou. Chorar, Davi também chorou. Mas existe um mais, que é a diferença na vida de Davi. Mas Davi se esforçou no Senhor. E daí ele busca Deus, ele consulta Deus, fala, posso ir
o Senhor vai comigo, vai dar tudo certo, vai que você vai conseguir. E aí ele vai, e eu recomendo que você leia 1 Samuel capítulo 30, você vai ver toda a história, que é uma história de vitória. Eles acham, combatem, traz todo mundo de volta e os despojos. É uma história de vitória, mas à primeira vista houve uma notícia ruim. Então, esse é um ponto que eu queria falar nessa noite. Esse ponto de chorei um dia, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Você pode chorar, você pode desanimar, mas você não pode fazer disso um meio de vida. Você não pode viver em função disso. Você não pode colocar todas as suas ações em função disso. E você não pode ficar só assim, tá? Voltando a Davi. Davi tem um caso extraconjugal com Abigail. Ela tem um filho. Esse filho nasce e fica doente. Davi ora, Davi jejua, veste pano de saco, o menino morre. Durante todo o tempo de doença, Davi estava triste, Davi estava jejuando, estava orando, não sei o quê. Depois que o menino morreu, ele toma banho, faz a barba e pede para pôr a mesa, que ele vai comer, depois de acho que quase 7 dias de jejum. Seus amigos, os servos, as pessoas em volta falam: mas que é isso? Agora que o menino morreu, você vai comer? Ele falou: viu, enquanto o menino estava vivo eu fiz o que podia, agora que ele morreu eu não consigo fazer mais nada. Ele não vai voltar, só se eu for até ele, vai levar um tempo ainda. Então, vida para frente, né? A gente tem um ditado no mundo que não adianta chorar pelo leite derramado. O que Davi fez foi se reerguer, né? Retomar o relacionamento com Abigail, casar com ela, e daí surgiu Salomão. Ele viu, se levantou, chorou alguns dias, sim, se entristeceu, sim, mas não fez disso um meio de vida, tá? Então eu queria que você entendesse nessa noite o que Deus está querendo falar conosco, tá? Hoje a gente pode dizer que é uma palavra de exortação. O pastor Manuel pregou os poços, né? Uma palavra muito bonita também, falou inclusive de Agar, e é uma palavra de exortação. Exortação são palavras que é para você fazer alguma coisa. É quando Deus quer chacoalhar a gente e falar: viu, você faça isso aqui, tá? Você sai do lugar e vai para tal lugar, você muda de pensamento. Isso é uma palavra de exortação. Deus tem uma palavra de repreensão quando Ele quer conserto. Deus tem uma palavra de revelação quando algo vai acontecer, Ele está revelando. E Deus tem palavras de exortação, que é para nos dar um ânimo, que é para nos fortalecer, que é para a gente levar um chacoalhão. Então, se nós pegarmos essas palavras que vem vindo do pastor Manuel de hoje, o que Deus está querendo é que a gente deixe de ficar desanimado, porque não resolve nada. Quem gosta de desânimo? O diabo. Ele adora pessoas desanimadas, rastejando, choramingando, reclamando. Se você olhar para a Bíblia, Deus fala assim: olha, murmurador não entra no céu, covarde não entra no céu, quem não quer fazer nada não entra no céu. Jesus fala assim: olha, esse mundo é tomado pelo esforço. Então, nós temos que ir não na direção do desânimo. Ele pode durar um tempo, mas não pode durar a vida inteira, né? Então, o que Deus está falando para nós aqui é o levantar, é o agir, é o se posicionar em relação às más notícias, tá? Olhando aqui para Neemias, voltando a Neemias, ele faz aqui o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo, ele toma a notícia ruim. Daqui, do versículo 4 ao versículo 11, ele ora. Se você prestar atenção, ele fala assim: olha, grande Deus, Senhor, tal, não sei o que, e aí ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele ainda afirma: fiquei triste, mas eu orei e jejuei,
durante esses dias. Eu procurei em Deus a solução, eu procurei uma resposta em Deus, eu pedi para Deus para fazer alguma coisa. Tá? No final do versículo 11 aqui do capítulo 1, ele diz, olha, faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante esse homem, então eu era copeiro do rei. Neemias pede para fazer alguma coisa. Neemias fala assim, Senhor, me ajuda a fazer algo. Aqui começa uma postura diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente está desanimado, a gente quer que alguém faça para a gente. A gente quer que alguém resolva a situação. Mas Deus, Ele vai junto com você. Ele apoia você. Ele fala, vai que eu vou junto. Veja, Deus não fala, espera aí, não faça nada. Ele fala, vai que eu vou junto. Vai que eu acompanho. Então, quando Neemias fala assim, olha, me dá graça porque eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, e eu sou copeiro do rei. Ele está pedindo para Deus fazer alguma coisa para ele poder agir. Quando Davi tem uma má notícia e ele vai lá e pede para o profeta trazer o efode, o sacerdote, e consulta a Deus, ele fala assim, Deus, eu irei. Deus fala, vai. Ele não consulta a Deus para saber se ele fica quieto, saber se Deus vai mandar um exército ou alguém. Ele fala, Senhor, posso ir? Eu quero ir, eu quero resolver, eu quero ir atrás, eu quero buscar o que é meu. Deus fala, vai, você vai conseguir. Então entenda que a postura de Davi, de querer fazer, é a mesma postura de Neemias, de querer fazer, de querer ajudar, de querer resolver. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que nós precisamos querer fazer algo. E o desanimado não quer fazer, porque ele está sem ânimo. E o inimigo adora. Tá? Se nós pegarmos Neemias e olharmos um pouco mais para frente, quando a obra está andando, o inimigo deles, o Tobias e outros lá, eles procuram desanimar o povo, para que a obra pare. Então o desânimo para a obra, para o mover, para o fazer, o construir, para o agir de Deus na nossa vida. Então ele não pode ficar desanimado, sem perspectiva, sem esperança. Isso é falta de fé. Isso é não acreditar que Deus pode mudar as coisas, que Deus pode ajudar, que Deus está conosco. Se Deus está conosco, né, quem será contra nós? Não, se Deus está conosco, quem vai conseguir impedir Deus? Não é me impedir. Me impedir é fácil, mas impedir Deus não dá. Então assim, a primeira coisa que eu vejo aqui, você precisa ter vontade. Eu desejo fazer alguma coisa. Então, eu quero mudar essa situação. Mas a sua vontade, o seu desejo, ele precisa ter um objetivo. Não é... É muito comum, quando a igreja fazia campanha, dava um papelzinho, escreve uma lista aí, que as pessoas traziam um livro. Escrevia 3 folhas do que queria. Nada do que queria fazer, tudo que queria receber. Bem, não funciona assim. Você precisa ter um desejo que vale a pena, um desejo que você realmente queira, algo que te incomode, fala, nossa, eu quero isso. Existe um livro do pastor Paul Lee, maior igreja da Coreia, que ele fala assim, olha, tenha um desejo a ponto de ebulição. E a partir daí, a hora que você tiver esse desejo, falar, é isso que eu quero, aí você ora em cima dele. Você bate em cima dele, você ora, você busca, você fica atento em cima desse. Então descobre o seu desejo. O de Davi era, nossa, eu quero a minha família de volta, eu quero recuperar meus bens, eu quero buscar minha esposa, eu quero tudo. O de Neemias é, eu quero reconstruir a cidade, dos meus pais, dos meus irmãos, eu quero ir lá, eu quero ajudar, eu quero botar aquelas coisas em ordem. Ele tinha esse desejo.
Neemias orou 4 meses por esse desejo. Por que eu acredito que Deus levou 4 meses para colocar Neemias de frente ao rei e para o rei falar assim: o que você quer? Porque durante esses 4 meses que Neemias orou e buscou o Senhor, durante 4 meses, ele começou a pensar assim: bem, o que eu posso fazer para resolver a questão de Jerusalém? Como eu posso agir para resolver a questão de Jerusalém? Ele começou a procurar soluções. Ele começou a olhar para o lado, ele começou a fazer conta, ele começou a pensar como é que ele ia ter mão de obra para executar isso, quanto tempo ia levar, que material ele ia pensar, ele começou a fazer um planejamento. E eu acredito que a hora que ele estava com isso bem definido na cabeça dele, foi o momento que o Senhor chegou para ele e fez o que ele pediu. O que ele pediu? Olha, Senhor, me dá graça perante o rei. Aí quando chega assim, o rei fala: o que você me pede? Ele pediu graça perante o rei. Quem perguntou para ele o que ele queria? O rei. E o que ele fala? Que a mão de Deus estava sobre ele. Veja bem, isso é resultado de oração, gente. Mas é uma oração quando ele tinha um plano. Porque aqui ele diz, olha, ele diz aqui no versículo Neemias, capítulo 2 e versículo 5, ele diz assim: olha, para que eu edifique. Esse era o objetivo, era o que ele queria, é o que ele estava buscando. Ele pediu para o rei o quê? Olha, me manda para Jerusalém, para eu edificar Jerusalém. O que ele orou 4 meses? Para edificar Jerusalém. O que ele se propôs a fazer? Edificar Jerusalém. Ele não pediu para o rei: manda alguém para edificar Jerusalém, rei. Manda um pouco de dinheiro que eles estão precisando, rei. Dá uma ajudinha lá, manda uma cesta básica para eles, rei. Ele não pediu uma solução que não resolvia o problema, só quebrava um galho. Ele falou: eu quero ir lá para resolver. Então ele tinha um desejo, esse desejo cresceu, ele transformou isso num plano, ele orou e colocou nas mãos de Deus, ele buscou o Senhor e ele se propôs a fazer. Veja, Deus, quando você pede para você fazer, quando você fala: Senhor, eu quero fazer. Quando o profeta diz: Deus envia-me a mim, Deus enviou a ele. Quando Davi falou assim: eu irei, Deus falou: então vai. Quando Neemias disse: Senhor, eu quero fazer, Deus criou o momento certo, a hora certa para ele ir fazer. Então você precisa ter um desejo, você precisa ter um objetivo claro do que você deseja fazer, e você tem que querer fazer. Porque um desejo sem a atitude, sem querer fazer, é um sonho daquele que a gente tem no sofá. Sabe, aquele sonho que fala assim: puxa, eu queria viajar, eu queria mudar de emprego, eu queria não sei o que, só que fica sentado lá no sofá, vendo televisão, ou cansou da televisão, fica olhando para cima e fala: eu queria, eu sonhava, podia ser diferente. Mas não faz nada. Se não fizer nada, não acontece nada. É simples. Agora, as pessoas aqui da Bíblia que falaram: Senhor, me envia, ou as pessoas que estão trabalhando, eu gosto de usar Gideão, que o Senhor aparece para ele porque alguém estava fazendo alguma coisa quando todo mundo fugia, e ficava murmurando depois: roubaram, mas nunca ninguém defendeu, né? Tem que defender para não roubar. Então, assim, essa pessoa, que pode ser eu, pode ser você, que se propõe a fazer: Senhor, envia a mim, Senhor, me usa, Senhor, me ajuda, porque eu quero trabalhar, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero fazer. Essas pessoas têm o apoio de Deus. Essas pessoas Deus ajuda.
Então, o que a gente está vendo muito hoje, com as más notícias, é o desânimo tomando conta, né? Porque a gente está recluso, né? Evitando sair, escutando que fulano faliu, que fulano perdeu o emprego, que ciclano isso, e às vezes essa realidade está acontecendo dentro da nossa casa, tá? Ela acontece. Não vou falar que as pessoas não perdem o emprego, porque perdem, tá? Ela acontece, mas Davi, morreu o filho, morreu, e agora? Agora nós temos que continuar. Então, o que Deus está falando é que você precisa pegar a sua situação e continuar. Não pode pegar a sua situação e parar nela, porque senão ela não se altera. Ela vai ficar parada aí. Você precisa dar um passo para frente. Esse passo para frente, as más notícias vão te atrapalhar, porque má notícia é uma ferramenta ótima do inimigo. Ele adora essa ferramenta. Má notícia, desânimo, pessoas falando que não vai dar, pessoas falando que você não vai conseguir, pessoas falando que você não tem recurso, que você não tem capacidade, que deu tudo errado, que para os outros não funcionaram, que não sei o que. O diabo adora isso. Vê se você consegue achar alguma notícia desse tipo vindo da boca de Deus. Não, você não vai achar. Porque Deus fala, eu vou contigo, você vai conseguir, vai dar tudo certo, eu tenho planos maiores, meus planos são melhores, você vai longe. Quando Deus falou com Abraão, falou, olha a estrela do céu, é o tanto de gente que você vai ser descendente seu. Então assim, vamos focar mais em Deus. Tá? Neemias orou 4 meses, mas ele não orou só 4 meses, ele já tinha um histórico de vida de oração. Ele orava antes disso daí. A gente olha, por exemplo, a vida de Daniel. Daniel ajoelhava 2, 3 vezes por dia e orava. Tentaram incriminar ele por causa da oração dele. Foi liberto. Mas ele tem um histórico de oração. Sabe, nós precisamos criar essa bateria cheia de carga de oração, para que quando precisar fazer força, a nossa bateria está cheia. Porque o que nós estamos vendo é muito cristão com a bateria descarregada. A bateria precisa estar cheia. A sua bateria precisa estar cheia de carga, e é carga de oração. E às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para orar. Gente, eu já falei isso. É a maior besteira que a gente fala, porque a oração não perde tempo, a oração ganha tempo. Quantas vezes você bate cabeça, tenta, perdeu um tempão, perdeu uma semana, não funcionou. Aí você resolve orar. Aí você vai lá, ora, meia hora, ora 1 dia, 2 dias, no outro dia resolveu. Você acha que oração é perder tempo. Você foi 1 semana sem oração, sem resolver, e num dia você resolveu depois de ter orado. Gente, oração ganha tempo. Ora de manhã, fala, Senhor, vai à frente desse dia, porque as coisas resolvam fácil. Você vai ver que vai ficar mais fácil. Por quê? Porque oração ganha tempo. Você já, de cara, tirou o inimigo fora do seu dia. Fala, Senhor, vai à frente desse dia, em nome de Jesus. Aqui está abençoado, nenhum mal vai chegar aqui em casa. Você já tirou o que atrapalha da frente. Já ganhou muito. E daí para frente a mão de Deus ajuda o resto. Tá? Então, gente, você precisa começar a orar. Olha para esse homem aqui, você vê que ele ora, né? Que ele quer fazer alguma coisa, que ele reconhece Deus. Sabe, o mundo, eu estava estudando esses dias, o mundo, o coach, esse tipo de coisa, ele ensina algumas coisas que eu estou falando aqui. Tem um objetivo, faça um plano. Mas a diferença nossa, a diferença de Neemias, é colocar Deus nesse plano. É apresentar o plano para Deus, é pedir para Deus ir na frente, é colocar Deus, é quando vem o combate, quando vem
as pessoas querendo falar que não vai dar certo, querendo tirar você do seu foco, do seu objetivo, ele ora de novo, ele coloca Deus. Quando as pessoas que estão com ele desanimam, quando sua família desanima, quando seus funcionários desanimam, quando seus amigos desanimam, ele fala, não, olha, Deus está com a gente, Deus está ajudando, vamos orar, vai dar certo e tal. Então a diferença nossa para o mundo é Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente olha para o mundo e fala, isso que o pastor Alexandre está falando, lá fala também, fala sim, fala de objetivo, fala, só que não fala de Deus. E o grande erro que a gente tem, o grande erro que o mundo tem é tirar Deus da vida, da sua vida, da minha vida. Então nós precisamos aprender a olhar para tudo isso aqui e colocar Deus na vida. E eu quero que você nessa noite olhe para a sua vida. Pode ser que você esteja sendo bombardeado de má notícia. Desliga a má notícia. Não vai resolver nada você saber que ontem teve 124 óbitos, anteontem 132, aumentou 1%, 220%. Na sua vida agora não está mudando nada isso. Mas vai mudar muito se na sua vida agora você começar a orar e procurar Deus e falar, Senhor, eu quero uma saída. Eu quero um trabalho, eu quero montar um negócio. Fala, você é louco montar um negócio agora? Pois bem, né? Eu vou falar para você uma coisa interessante. Quando a China teve a primeira Covid, fechou 25% dos restaurantes. Fecharam. 75% ficaram abertos. Se a gente olhar aqui em Piracicaba, a gente vê um monte de restaurante fechado. Verdade. Fechou um monte de restaurante. Agora eu conheço gente, amigo do meu irmão, que era fotógrafo de eventos. Ele perdeu o serviço, não tem evento. Ele fazia comida em casa, ele começou a cozinhar marmita para fora, prato feito. Hoje, ele está alugando o segundo edifício para dar conta de vender comida. Fechou um restaurante, abriu outro. Então tem gente que está prosperando. Não tem gente que está falindo? Sim, tem gente que está prosperando. Ele foi lá, ele era fotógrafo, não deu, chorou, bem, não funcionou, tal. O que eu faço daqui para frente? Vamos buscar uma solução, tem que pagar a conta, tem que comer. O que eu faço? Bem, sei cozinhar, todo mundo come, eu vou vender. Bem, ele abriu um negócio, está prosperando, era ele, a esposa, agora é ele, esposa e funcionários, e procurando um local para reformar, porque a cozinha dele ficou pequena. Sabe, gente, as desculpas e os problemas existem para todos. A vontade de fazer, o buscar como fazer, o procurar uma solução e principalmente colocar Deus nesse meio, é o que salva a gente, é o que muda a vida da gente, né? O pastor Manuel falou de Agar, que ela não viu o poço, de repente o anjo feio falou, o poço está ali. Por que aquele poço apareceu? Porque o menino orava. Jacó cavou o poço, o pessoal entulhou e cavou em outro lugar. Mudou de lugar e cavou outro poço. Se o seu poço está entulhando, cava outro, ou muda de lugar. Às vezes a gente tem que andar, a gente tem que sair para fazer, né? E Deus, de vez em quando, Ele dá uma chacoalhada na vida da gente para que nós possamos sair do lugar, sair do comodismo. Então eu queria convidar você para sair do desânimo, para que essa palavra mexa com você, que você entenda que aqui na vida de Neemias, em 52 dias ele reconstruiu um muro. A construção desse muro levou anos, mas muitos anos. Quando ele fez em 52 dias, aquele que criticava, aquele que queria atrapalhar, aquele que estava com raiva, com inveja, falou, não, Deus está com eles. Porque para fazer o que ele fez, só Deus estando com eles. Sabe, para tirar a gente do local que a gente está às vezes, e chegar em outro local, as pessoas olham para nós e falam, só Deus. E tem gente que fala assim, que não conhece Deus, fala assim, como é que você conseguiu isso? Isso não dá para fazer. Você fala, Deus, quer conhecer?
Aproveita, deixa, fala assim, quer conhecer? Eu te apresento. Então, o milagre aqui, de fazer o que fizeram, no tempo que fizeram, Deus, a tal ponto que os inimigos olharam, a tal ponto que seu vizinho vai ver, a tal ponto que sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido vão ver, a tal ponto que seus parentes, seus irmãos vão ver, a tal ponto que aquele que conhece você, que sabe a tua história, vai falar, nossa, da onde ele veio, para onde ele está, só Deus na vida dele. É isso que Deus faz, ele pega o nada e faz o muito, ele pega o quebrado e faz o conserto, ele pega o doente e ressuscita e põe vida. Essa é a transformação do poder de Deus, que está à sua disposição, à nossa disposição. Vamos buscar esse Deus, vamos encher a nossa bateria. Em vez de ficar 2 horas vendo uma notícia, pega 1 hora e vai ver Deus. Vai se encher de coisas boas. Por quê? Porque a palavra revigora, ela transforma, ela dá ânimo, ela dá vida. O inimigo quer tirar a vida, ela vai sugando aos pouquinhos. E Deus vai te enchendo, então encha-se de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, você pega uma situação ruim e fala assim, vai dar certo, nós vamos conseguir. Você pega Davi, quebrado, cansado, tudo arrebentado, ele fala, vai dar certo porque Deus é conosco, vamos lá que vai dar certo. Houve batalha? Sim. Houve na vida de Neemias gente querendo atrapalhar? Inveja? Sim. Houve batalha para Davi enfrentar? Sim. O que acontece? Venceram. A palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Então o que eu quero dizer para você, que vai haver batalha? Sim. Mas com Deus a vitória é garantida. Começa a buscá-lo. Começa a pensar que quer fazer alguma coisa. Começa a buscar alguma coisa. Fala, Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu quero arregaçar as mangas para sair da situação. Me ajuda, me guia, me orienta, porque eu não sei nem para que lado ir. Davi, quando estava em Ziglag, ele falou, irei. Ele saiu. Ele não sabia para que lado ir. Mas como Deus estava com ele, parecia um escravo quase morto. Lá no meio, um egípcio. Davi deu água, deu comida. O escravo falou assim, eu ataquei Ziglag. Davi não matou ele, né? Teve sorte. Ele falou assim, você me guia, guio. Mas você acha que ele estava lá só porque estava lá? Ou você acha que quando Davi pede para Deus para ir, Deus fala que você vai conseguir, Deus não entra com recurso para que ele consiga ir no lugar certo? Deus entra com recurso para você conseguir ir no lugar certo. Às vezes parece que é coincidência que você tropeçou com o egípcio no meio do deserto, mas é o mover de Deus te auxiliando a você chegar no que você quer. Quantas vezes eu passei por isso, Senhor, eu quero fazer um negócio que eu não sei. Vem alguém e fala, viu, faz isso para mim, conserta. Está aqui tudo prontinho, você só conserta. E aí eu recebi tudo que eu precisava. Quantas vezes isso não aconteceu? De repente trombar com uma pessoa e falar, olha, e do nada surge um assunto que resolve o seu problema ou te auxilia a crescer dentro do seu propósito. O que Deus fala? Que a gente lê muito para dízimo e oferta. E quero lembrar você de ser dizimista e ofertante. Você está mais junto da vontade de Deus. Mas o que a gente fala? Semeia a tua semente e não tires a sua mão, pois você não sabe qual vai prosperar. O que Deus fala com isso? Ele fala, você não sabe o que fazer? Começa a fazer. Pode ser que esse não dê certo, começa a fazer de novo. De repente esse aqui deu certo. Semeia a tua semente e não tira a mão. Não pare de semear. É porque uma semente não vingou que a outra não vai vingar. Às vezes eu tentei uma coisa e não deu certo. Vamos tentar outra. Uma hora vai dar certo, mas põe Deus no jogo. Falar, eu fali. Gente, eu fali não é desculpa. As maiores fortunas do mundo faliram de 3 a 4 vezes. É comum para o cara que quer ser rico. Ele passa por umas intempéries. O problema é, o que acontece? Qual é a diferença? É que ele continua e não desiste. E tem gente que desiste. Então, quem desiste perdeu a batalha. Quem persiste, ganha.
Então assim, não desista. Porque se você desistir, já perdeu. Ninguém que desistiu ganhou. Só quem perseverou ganhou. A coroa da vitória, diz a Bíblia, para quem persevera. Aqueles que perseverarem terão a coroa da vitória. O desanimado para de perseverar. Gente, vamos lá. Você consegue, por quê? Porque Deus é contigo. Como disse o anjo para Gideão, eu estou dizendo para você hoje, varão valente, mulher, homem valente, Deus é contigo. Ele não fala valente, ele fala valoroso. Mulher, homem, valoroso, valorosa, que tem valor. Deus é contigo. Aí você fala igual falou Gideão, mas por que tudo isso está acontecendo? Ele não responde a pergunta, ele fala, não interessa o que está acontecendo, interessa daqui para frente, vai fazer, vai trabalhar, toca a buzina, chama o povo, porque eu tenho a vitória nas tuas mãos. Então, você, não interessa o que foi para trás, tá? O que foi passado já passou. Se você ficar preso ao passado, você perde a oportunidade de viver o presente e ter um grande futuro. Então esquece o passado, é daqui para frente. Deus tem coisas boas e coisas grandes. Ore, tem um desejo de fazer alguma coisa, um objetivo. Coloque esse objetivo em oração. Faça planos, projetos, mas pede para Deus orientá-lo. E arregace as mangas e coloque para movimentar. Coloca para andar. Porque a hora que você começa a colocar para andar, as coisas fluem. Parado dá mais trabalho, andando é mais fácil. Então começa a pôr para andar, que você vai ver o mover e transformar de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que os seus planos, sonhos e projetos sejam colocados na mão de Deus e Deus fortaleça e te guie. Que Deus mude toda a sua situação e você venha a engrandecer e glorificar o nome de Deus. Que Deus faça como fez com este povo de uma cidade derrubada, uma cidade engrandecida. Que Deus pegue a situação da tua vida e faça uma mudança tal que as pessoas reconheçam o Deus que você serve. Pois grande é o nosso Deus. Levanta as tuas mãos. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ministro do Senhor. E eu determino que os teus sonhos, os teus projetos, que tudo aquilo que atrapalhava vai ser restaurado, transformado. E que a grandiosidade de Deus vai se manifestar na tua vida. Que desse momento em diante, grandes coisas vão acontecer, boas notícias vão acontecer, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembrando que domingo nós temos o culto de manhã e à noite. Segunda-feira, Laranjal Paulista. Terças e quintas vai ser o pastor Érico e o pastor João. E você é sempre o nosso convidado. Que Deus te abençoe. Amém.